É um primeiro ponto que a gente quer colocar. O segundo ponto é... Cara, só um adendo aí. Você falou de gestores no Ministério da Educação. Toda a diretoria do ICMBio, que é Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, um órgão do Ministério do Meio Ambiente, foi trocada por policiais militares. Sim, eu queria até contrariar o Ricardo Alexandre aqui, da entrevista que você fez com ele, mas surgiu um meme na internet dizendo que o órgão ICMBio seria mudado, o nome dele seria mudado para IPMBio, né? Porque é isso, é um instituto de polícia militar agora. Então tirar biólogos e colocar policiais militares é pior do que tirar professores, educadores e colocar gestores, né, cara? Então é esse tipo de coisa que está acontecendo no governo. É isso que eu tô falando. Não estão fazendo política, não é política. Então a gente estava preparado para fazer oposição a uma política. A gente esperava política ruim. Então vamos lá, vamos fazer oposição à política ruim. Agora, isso que está acontecendo não é política, cara. É devastação. Não é política até porque quando você pega Jair Bolsonaro, presidente da República, que vem no dia 15 de abril no Instagram e posta que o MST está mais fraco pela facilitação da posse de armas, iniciativa que ainda terá derivações pelo governo, falta de financiamentos do setor público e ONGs, algo que não ocorria nos governos do PT, mostra que ele tem uma visão dos movimentos sociais e até me referindo à notícia anterior, aqui ao nosso comentário anterior sobre os conselhos, que é completamente deturpada, ideologizada e que não faz jus ao que muito se conquistou e muito se conquista pelas pessoas corretas que estão nesses movimentos. Eu não sou maluco de afirmar aqui que um movimento enorme como o MST é todo de santos. Obviamente que não, assim como não é o MTST e outros tantos movimentos. Mas o MST, ele tem uma participação fundamental na história do campo brasileiro. Inclusive, o MST surge a partir de duas coisas: da falta da propriedade de terra em divisão igual e de massacres no campo brasileiro, de inúmeros massacres, que agora talvez possam até voltar a acontecer institucionalizados pelo governo. Eu, como não quero ficar aqui fazendo previsões catastróficas, como eu disse, a gente não trabalha com isso, vamos seguir para a próxima, que é sobre o querido ministro. Você vê, esse aqui é um ministro que, pelo menos, ele é tão ruim, ele é tão absurdo, mas ele, pelo menos, parece que faz alguma coisa de política, que é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Talvez seja um dos piores ministros do governo Bolsonaro, um dos ministros que representa a falta de ética e de técnica na colocação do time do governo. Se você já ouviu os nossos opposicasts anteriores aqui, a gente falou bastante dele, inclusive processos que ele sofreu quando ele fazia parte do governo do estado de São Paulo, da qual foi condenado, mas não é o tema aqui. Agora, o ministro foi enfrentado sobre a questão da exploração de petróleo em Abrolhos. Tentou desconversar, tomou algumas porradas, inclusive sendo chamado de desonesto ali, que não estava sendo honesto com a verdade. E é isso, pelo menos esse cara, ele tem uma política clara. Ele tá fazendo a cartilha que ele disse que ele ia fazer. Ele tá... que é a entrega do meio ambiente. Sim, privatizando parques, ele não para de falar disso, ele tá entregando. Ele é um dos 4 cavaleiros do apocalipse do governo. Ele tá entregando e vai entregar e, cara, essa é a missão dele. É que os outros ministros, né, cara, tem alguns ministros que a gente nem sabe o nome porque eles nem fazem nada, né? A gente ouviu lá quando o cara tomou posse e depois a gente não ouve mais falar do cara, né? Os caras não trabalham, né? Ou pelo menos não fazem nada digno de nota, né? Significativo, exatamente. Agora, quando o Bolsonaro disse sobre o MST e que outras políticas seriam incorporadas para fragilizar ainda mais o movimento, ele estava querendo dizer da notícia que surgiu no dia 11/4, que ele anuncia que vai colocar em prática um decreto para caçadores e colecionadores de armas, ou seja, a posse de arma já permitida e o porte começando a ser liberado com uma flexibilizado, né, a palavra do governo? Sim. Flexibilizado
para alguns setores da sociedade. Enfraquecer ou acabar ou criminalizar o MST é um dos objetivos máximos do governo, né? Ontem ele, junto com o ministro da Educação, falou que vai acabar com as verbas da escola do MST. Cara, logo ele vai conseguir encaixar o MST aí na lei de antiterrorismo, cara, e aí proíbe o MST de existir, né? Isso é fato, é um dos objetivos dele. Ele tem uma listinha ali, ele deve estar prontinho para fazer um check ali, né? Agora, faça suas considerações. Seja inteligente ao ponto de fazer as conexões com as notícias que a gente comentou aqui até agora e com essa que eu vou dar agora. No dia 12/4, um dia depois dessa notícia anterior, veio o seguinte: Jair Bolsonaro está analisando o perdão da dívida da Previdência de grandes fazendeiros. É um perdão de uma dívida bilionária, astronômica, de fazendeiros. De um lado, você destrói um movimento sem terra, que luta pela terra, que busca uma divisão mais igualitária da terra do país. De um outro, você favorece, isenta do pagamento de uma dívida bilionária os fazendeiros, que têm um interesse justamente contrário do sem terra, que é a concentração de terra e de renda. Então, esse governo, nas suas poucas ações políticas, ele é desastroso. Quando ele coloca em prática a sua ideologia, então, que é a ideologia do capital, de um capital extremo, inclusive, que quando a gente achava que capitalista era Fernando Henrique Cardoso, entra Bolsonaro e mostra pra gente o que é o começo do fundo do poço, porque eu nem acredito que seja o fundo do poço. Não. A gente ainda vai falar do Mourão aqui, e quem está acreditando que Bolsonaro cair e Mourão assumir é legal? Não é, né? Olha, acho que o Mourão tá se fazendo de santo aí pra você acreditar nisso, mas... Essa semana, com a entrevista ao Le Monde, ele lembrou todo mundo que ele é um militar, né? Ele lembrou que ele é um general, ele lembrou que é um militar, com as declarações dele ali, então foi bom pra todo mundo lembrar. Gente, eu sou um general, eu sou um militar. O que o Marcelo tá falando da entrevista do Mourão ao Le Monde, eu já vou até antecipar aqui isso aqui, seria falado um pouco mais pra frente, mas acho que já vale colocar. Uma das coisas que ele falou nessa entrevista ao Le Monde foi que o regime militar matou poucas pessoas. Ele não chama de ditadura de jeito nenhum. De jeito nenhum. E falou que matou poucas pessoas. O que não é surpresa nenhuma, né? Primeiro, ele é um general. Então, esperar que ele fosse um democrata, né? Que como estavam pintando o Mourão, que ele falaria, não, realmente teve um golpe, foi uma ditadura... tudo mais, nunca ia falar isso. Segundo, quando ele fala matou-se pouco, sei lá, ele tá falando proporcionalmente, já que na Argentina mataram, sei lá, 40 mil, 45 mil pessoas. Será que foi isso que ele quis dizer? Só que, cara, se matar 2 pessoas já é matar muito, né? Para as pessoas que morreram, para as famílias das pessoas que morreram, já é matar muito, né? Se foram 400, foram muitas pessoas. Então não tem essa de matou pouco. Na Argentina mataram 40 mil, na Argentina mataram, cara, absurdamente muitas pessoas. Então, proporcionalmente, realmente na Argentina mataram muito. A Argentina é bem menor que o Brasil e matou muito mais que no Brasil. Lógico, não dá pra comparar a ditadura argentina com a ditadura brasileira. E também não me venha com essa merda dessa definição de que no Brasil foi uma dita branda, né? Como foi uma modinha um tempo atrás dizer que não era uma ditadura, era uma dita branda. Mas lá foi mais violento, então teve muito mais morte. Na Argentina, no Chile, mais 400 pessoas é gente pra cacete, né? Então não veio com esse papo de que matou pouca gente, né? Até porque, Hamilton Mourão, uma vida importa. Uma vida importa. Então, não vem com esse papinho, né? Para continuar na área ambiental ou no campo, no dia 14 de abril teve uma notícia que o Bolsonaro desautorizou uma operação em andamento do IBAMA, um órgão que ele também está destruindo, contra a madeira ilegal em Roraima. Foram apreendidos tratores e, como é um padrão brasileiro, esses tratores, quando são apreendidos em operações ilegais, em atuações ilegais no campo de desmatamento, eles são queimados. Isso tá na lei. Isso tá na lei. Mesma coisa é tráfico de drogas. Se é pego um avião ou um helicóptero, por exemplo, lá o Helipó, o helicóptero do pó lá, que foi pego em Minas. Se não tivesse como tirar o helicóptero, ou não tem como tirar o avião, um barco, pego um barco cheio de cocaína, não tem como tirar, a lei diz o seguinte, destrói. Pro traficante não poder usar mais, pro madeireiro não poder usar mais aquele equipamento. Então destrói o equipamento. Quebra a serra, quebra o caminhão, quebra o trator. É isso que diz a lei. É para impossibilitar o cara que tá cometendo o crime de usar o equipamento. Porque o agente fiscalizador vai sair dali, né? Ele não vai ficar ali sentado em cima do trator esperando o
o bandido que fugiu pro meio do mato voltar. Não, ele vai ter que ir embora, porque são regiões gigantescas e tem 2, 3 fiscais, então ele vai embora para fiscalizar outro lugar. Então é lógico que o madeireiro sem vergonha vai voltar ali para pegar o trator. Então ele vai, natural que ele destrua aquele equipamento para o cara não usar de novo. Senão o cara vai voltar e vai continuar desmatando. Então faz parte da ação. Então é normal ele fazer isso. E aí o Bolsonaro desautoriza, manda parar com aquilo, só que o Ministério Público Federal recomenda, um dia depois, que se intensifique, na verdade, aquela fiscalização. Você viu o vídeo? Vi o vídeo. Ele chama de patrimônio. Então. Não vamos destruir o patrimônio. Mas patrimônio de quem, patrimônio cara? Patrimônio de bandido. Então. Aí fala, até eu vi um cara falando o seguinte: então tá, presidente, então quer dizer que se eu pego um traficante, né, já que eles gostam tanto de falar de traficante no Rio de Janeiro, né, então se eu pego um traficante no Rio de Janeiro com um fuzil que custou, sei lá, 30 mil reais, porque é o que custa um fuzil, né, é patrimônio do traficante, não é? Ele não comprou aquele fuzil com o dinheiro dele? Eu não posso destruir o fuzil também, porque é patrimônio dele. Então eu tenho que tomar cuidado e garantir o patrimônio do traficante? Não dá, né? E aí patrimônio pra gente, né? Patrimônio é árvore também. Patrimônio é a nossa floresta. Patrimônio é o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Patrimônio é o que pertence a todos e não ao que pertence a um bando de exploradores, bandidos e, enfim, desalmados. Agora, enfim, o Ministério Público pelo menos atuou e recomendou a intensificação. Agora, no atual cenário, Ministério Superior Tribunal Federal, STJ, tá tudo tão bagunçado, tá tudo tão em conflito. A gente viu aí as ações desastrosas do Alexandre de Moraes com o Toffoli, censurando a imprensa e batendo de frente com o governo, medindo forças e perdendo depois. Tá tudo tão bagunçado que a gente nem sequer sabe mais a força que o Ministério Público Federal tem ante um governo como o de Jair Bolsonaro. E aí, acho que a última notícia que a gente vai dar sobre isso, porque, cara, é muito assustador, assim. A gente, no podcast lá atrás, a gente falou que temia muito pelo meio ambiente, pela cultura, pela educação, pela economia, acho que as áreas principais as quais a gente temia. E a última notícia que eu queria dar é que o Bolsonaro, é uma notícia também do dia 12 de abril, criou um órgão para perdoar multas ambientais. Porque as multas ambientais são o que ele chama de indústria da multa, né? É mais ou menos como o cara que anda em São Paulo a 100 km por hora na 23 de maio e fala que tem uma indústria da multa em São Paulo. Mas do trânsito também ele chama de indústria da multa, então, né? Ele tá querendo tirar radares das estradas, o que é muito louco, né, cara? Porque o cidadão de bem que diz que existe a indústria da multa reclama do Estado, né? Esse discurso todo veio contra o governo PT, imposto demais, multa demais, né? Então esse discurso surgiu muito disso. Então a indústria da multa para sustentar Estado e tudo mais. Aí o cara reclama da multa porque a multa vai para quem? Pro bolso do governo. Agora, é a primeira vez que o governo reclama de uma indústria da multa que supostamente vai pro próprio governo, né? Sim. Então, vamos acabar com a multa, porque existe uma indústria da multa. Mas, presidente, quem fica com esse dinheiro é o próprio governo. Mas é como a Previdência, né, Marcelo? A Previdência que o Paulo Guedes está falando agora o governo aumentou os números, né? Diz que em 10 anos vai economizar 1,2 tri de reais. Aumentou mais de 20%. Se essa reforma da Previdência, ou a nova Previdência, como eles querem enganar a gente chamando, ela vai atuar. Só que é o seguinte, a gente ainda vai trazer aqui para o podcast um economista sério, isento, não que seja de absurda oposição como nós somos, nem que seja um direitista. A gente vai trazer um economista aqui para discutir, porque a reforma da Previdência ganhou o primeiro passo, que foi a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Ela agora vai para a próxima fase, já estão sendo definidos relator e presidente da mesa, da comissão especial. Só que eles desconsideram o seguinte: a partir do momento que você reforma a Previdência, vai existir uma janela aí que você não vai conseguir mais aposentar ninguém, né? Nos próximos anos, sim. Vai existir uma janela de que pessoas não vão ser aposentadas porque vai estar na transição e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas, o desemprego no Brasil tem crescido, são dados desse ano. Segundo o presidente,
errados, né? Segundo o presidente, errado, o IBGE, obviamente. O IBGE está fazendo errado. Assim como o Datafolha, assim como o Ibope, assim como qualquer instituto de pesquisa, ele diz Mas que os tá institutos são comunistas, mas o IBGE, que é do governo, está errado. Talvez seja por isso que ele está proibindo o censo no ano que vem, sim. né, em 2020. Mas o que acontece é que você está deixando de gastar com uma coisa, mas você está deixando de recolher com outra. Porque se as pessoas estão desempregadas, se as pessoas não estão se aposentando e não vão ter mais trabalho, porque é o que acontece com pessoas em idade de aposentadoria, elas passam